De acordo com um artigo do The Atlantic, a recente crise envolvendo a reivindicação do presidente Donald Trump sobre a Groenlândia ofereceu uma lição crucial para os líderes europeus sobre como lidar com sua administração. O artigo, datado de 22 de janeiro de 2026, relata que Trump anunciou a formação de um quadro para um acordo futuro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O acordo em estrutura respeitaria a soberania da Dinamarca sobre o território, focando no aumento da presença militar americana, em um acordo sobre minerais críticos, em maior cooperação na segurança do Ártico e no sistema de defesa antimísseis Golden Dome. A crise escalou quando Trump, em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, recusou-se a descartar o uso da força para adquirir a Groenlândia e ameaçou impor tarifas a 8 países que enviaram tropas para uma missão de segurança no território. Horas depois, no entanto, ele recuou na ameaça tarifária e anunciou o acordo em formação. O artigo argumenta que a resolução foi um triunfo da diplomacia dinamarquesa, que manteve 2 linhas vermelhas intransigentes: a integridade territorial e o direito à autodeterminação da Groenlândia. O episódio ilustra o debate entre os líderes europeus sobre se devem adotar uma abordagem conciliatória ou firme diante de Trump. A Dinamarca demonstrou que uma combinação de ambas é necessária, oferecendo cooperação em políticas, mas impondo custos com a agressão. A União Europeia concordou com tarifas de retaliação de 93 bilhões de dólares e a perspectiva de uma guerra ilegal com um aliado da OTAN, somada à forte oposição doméstica americana, com 75% contra a anexação, segundo uma pesquisa, criaram pressões significativas. Embora o pior da crise pareça ter passado, o artigo adverte que a volatilidade de Trump exige que a Europa mantenha uma estratégia que una engajamento pragmático com uma firme disposição em defender seus interesses fundamentais. A lição final, curiosamente ecoada em um conselho do senador J.D. Vance, é que um aliado europeu mais independente e disposto a se opor quando necessário é do interesse de ambos os lados do Atlântico. O que estamos testemunhando nesta crise fabricada em torno da Groenlândia não é uma demonstração de força americana, mas sim a encenação final de um teatro geopolítico, onde as elites europeias, em conluio com a media establishment, buscam justificar sua própria submissão e a erosão contínua da soberania nacional em nome de um multilateralismo que não passa de um eufemismo para a governança globalista. A narrativa que The Atlantic tenta vender, a do líder americano imprevisível que deve ser contido ou acalentado por sábios diplomatas europeus, é uma farsa que ignora a questão central. Por que, em primeiro lugar, uma nação soberana como a Dinamarca, ou qualquer nação europeia, se encontra em posição de ter que negociar a integridade de seu próprio território com um aliado? A resposta reside não na personalidade de um único homem, mas na decadência sistêmica de uma Europa que há décadas abdica progressivamente de sua autonomia estratégica, militar e energética, em troca do conforto ilusório do guarda-chuva de uma ordem internacional gerida por burocratas não eleitos. A obsessão mídia com cada tweet ou declaração de Donald Trump serve como cortina de fumaça para ocultar o fato de que a verdadeira ameaça à soberania das nações europeias vem de dentro, de uma União Europeia expansionista que suga a vitalidade dos Estados-nação, de políticas de defesa negligentes que tornaram o continente um gigante econômico e um anão militar, e de uma classe política desconectada que prefere acalmar um suposto elefante na loja de porcelanas a reconstruir as paredes da loja. Analisemos os fatos com a clareza que a mídia mainstream evita. A reportagem descreve a abordagem dinamarquesa, manter linhas vermelhas sobre integridade territorial e autodeterminação da Groenlândia, enquanto cede em praticamente tudo mais, como um triunfo diplomático. Mas pergunte a si mesmo, quando a simples manutenção do óbvio, que um país não deve ser desmembrado por uma ameaça externa, é celebrada como uma vitória, em que ponto chegamos? Isso não é diplomacia, é um resgate. A Dinamarca, para evitar um conflito, aparentemente negociou a expansão da presença militar americana e um acordo sobre minerais críticos. Em outras palavras, trocou pedaços de sua soberania econômica e militar pela promessa de que seu território não seria anexado. Isto é apresentado como um modelo de sucesso? É o equivalente geopolítico de pagar a um valentão para não quebrar seus ossos
e depois ser elogiado por sua habilidade de negociação. A verdade inconveniente que The Atlantic e a classe política transatlântica se recusam a encarar é que a suposta impulsividade de Trump é, na realidade, um sintoma da justa frustração americana com parceiros que não cumprem suas obrigações. Por décadas, os Estados Unidos carregaram o fardo financeiro da defesa europeia, enquanto nações como a Alemanha canalizavam bilhões para projetos de energia verde impraticáveis e um estado de bem-estar social insustentável, tudo sob a proteção militar americana. A demanda por que os aliados da OTAN cumpram finalmente a meta de gastar 2% do PIB em defesa, uma meta mínima, diga-se de passagem, foi tratada pela elite europeia como uma provocação vulgar, não como um chamado básico à responsabilidade. Agora, a reportagem menciona que eles concordaram com a demanda de Trump por 5%. Se isso é verdade ou exagero, revela uma hipocrisia monumental. A capacidade de gastar existia o tempo todo. Faltava apenas a vontade política, porque o contribuinte americano estava subsidiando a segurança europeia. O tom condescendente do artigo, referindo-se a sussurradores de Trump e luvas de veludo com aço, expõe o desprezo que a inteligência globalista tem pelo princípio democrático da soberania popular. Trump, por todas as suas idiosincrasias, foi eleito, e está sendo novamente eleito, segundo esse cenário de 2026, para colocar os interesses americanos em primeiro lugar. Os líderes europeus, muitos deles desconectados de suas próprias populações e mais preocupados com a posição nos salões de Davos, veem isso como um distúrbio a ser gerenciado. Eles não entendem, ou se recusam a entender, que o movimento que Trump representa é um grito de revolta contra a própria ordem global que eles veneram. Uma ordem que diluiu fronteiras, deslocou indústrias nacionais e colocou os desejos de instituições não eleitas acima das necessidades dos cidadãos comuns. E aqui chegamos ao ponto cultural e filosófico crucial. A crise da Groenlândia, como apresentada, é a colisão entre duas visões de mundo antagônicas. De um lado, uma visão nacionalista, que valoriza fronteiras claras, soberania inquestionável e interesses nacionais definidos. Do outro, o globalismo tecnocrático, que vê territórios, recursos e até populações como peças em um tabuleiro a serem administradas por especialistas. A mídia, representada por The Atlantic, naturalmente simpatiza com a segunda visão. Por isso, a firmeza dinamarquesa em defender a ideia de soberania, enquanto cede na sua substância prática, é louvada, enquanto a firmeza americana em buscar vantagens concretas para seu povo é pintada como perigosa e instável. A menção ao senador J.D. Vance, no final do artigo, é a cereja do bolo dessa narrativa distorcida. Vance, um dos intelectos mais claros do conservadorismo moderno, é citado como um improvável defensor de uma Europa mais independente. Mas sua lógica é irrefutável e profundamente conservadora. Relações saudáveis entre nações soberanas não são baseadas na subserviência, mas no respeito mútuo e na capacidade de dizer não. Vance não está defendendo a fraqueza europeia. Está defendendo uma Europa forte e autoconfiante, que seja um parceiro real, não um dependente. É uma ironia trágica que a lição que a elite europeia extraia disso seja a necessidade de fazer ambos, bajular e ameaçar, em vez da lição óbvia, reconstruir sua própria força, sua própria capacidade de defesa, sua própria autonomia energética e industrial. Em suma, recuperar sua soberania. As implicações disso para os valores conservadores são profundas. O verdadeiro conservadorismo, seja na América ou na Europa, sempre defendeu a nação como uma comunidade fundamental que protege a liberdade, a cultura e o autogoverno. A cena descrita, onde a integridade territorial de um país aliado é posta em dúvida e depois preservada através de concessões, é um fracasso espetacular desse princípio. É o resultado de gerações de políticos que trataram a defesa como uma despesa opcional e a soberania como um conceito retrógrado a ser superado pela integração. Olhando para o futuro, os desdobramentos são sombrios se a lição errada for aprendida. Se a Europa concluir que a solução é apenas aperfeiçoar a arte de manipular o presidente americano de plantão, estará colocando seu destino nas mãos da política interna de outro país. A verdadeira lição, a lição conservadora, é a da autossuficiência. É a lição que nações como a Polônia e os países bálticos, com a memória viva da opressão, entenderam muito melhor do que as potências ocidentais do continente. A segurança não pode ser terceirizada indefinidamente.
A prosperidade não pode ser baseada em dependências estratégicas de potências nem sempre amigáveis. A coesão social não sobrevive a fronteiras abertas e a uma identidade cultural diluída. Portanto, concluímos com um chamado à reflexão que vai além do teatro diário das notícias. A questão não é como lidar com Trump. A questão é o que aconteceu com o espírito independente, resiliente e soberano que outrora definiu as nações do Ocidente. Quando aceitamos que a negociação sobre a posse de um território aliado seja um marco da diplomacia moderna, quanta nossa alma já perdemos. A crise da Groenlândia não é um manual sobre a gestão de um presidente. É um espelho que reflete a fraqueza de uma civilização que esqueceu que a liberdade, a segurança e a identidade não são dadas por alianças ou burocracias, mas são conquistadas e defendidas por nações fortes, orgulhosas e autodeterminadas. Até que essa verdade fundamental seja relembrada, nenhum acordo quadro trará segurança real, apenas o adiamento inevitável de um dia de ajuste de contas que se aproxima cada vez mais.